Olá a todos e a todes. Nós estamos na nossa disciplina de didática, aqui na Faculdade de Formação de Professores, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E nesta videoaula nós vamos falar um pouco dessa estrutura importante do processo didático, que nós organizamos as nossas atividades dentro e fora da sala de aula, né, que é a aula como ato pedagógico em si. Na verdade, nós vamos fazer uma leitura de um texto que já está posto para ser lido, para ser discutido no na nossa disciplina, né? Retirar dos professores Robson Alves dos Santos e Edson do Carmo Forsato, da Universidade Estadual Paulista de Araraquara, do Departamento de Didática dessa universidade, em que eles organizam essa ideia, que é uma ideia importante sobre como construir a aula a partir dos pressupostos, que são os pressupostos do projeto político-pedagógico da escola e dessa ideia também de considerarmos a relação pedagógica no envolvimento na relação estabelecida entre professor e aluno. Então, eu convido a vocês a pegarem um material em PDF que vocês têm posto na plataforma, né, que está disponibilizado na plataforma, que tem como esse nome, né? Na verdade, são dois textos reunidos, mas o princípio desse texto está escrito a aula, o ato pedagógico em si, e logo depois nós vamos ler o segundo texto em sequência, que é a preparação das aulas, ok? Então eu vou lendo partes desse texto, você vai acompanhando aí, né, no seu tablet, no seu celular, no seu computador, né? E a partir daí você depois vai poder se aprofundar naquilo que eu for explicando do texto, ok? Então todo mundo aí com o seu texto. Bom, então quando nós pensamos na aula como ato pedagógico em si, né, nós precisamos primeiro pensar na definição do que seria a aula e principalmente como nós definimos ela como um instrumento importante da ação do professor junto com o aluno diante de um determinado conteúdo. Na página 81, os autores dizem o seguinte: ao aceitarmos a aula como um conjunto de meios e condições, não podemos deixar de levar em conta que tais condições incluem aquelas ligadas ao aspecto socioafetivo dos alunos e professores para que a aula aconteça de forma a atingir o seu propósito. Ou seja, a relação estabelecida entre professor e aluno, né, deve ser levada em consideração o tempo todo no processo pedagógico da aula. Muitas vezes nós nos focamos ou somos levados a focar no conteúdo. Talvez essa seja a cruel pedagogia da estrutura escolar, em que se preocupa com um conteúdo que deve ser dado. E esse conteúdo ele não vai ser dado se não houver uma preocupação com a qualidade ou a saúde da relação estabelecida entre o professor e o aluno. Então, o nosso processo educativo, ele é um processo relacional. Então, estar atentos aos aspectos socioafetivos, e aí quando eu falo afetivos na dimensão das relações vinculares entre professor e aluno, e sociais, nas relações com as quais esse aluno se encontra dentro da sua classe social, do seu grupo social, da família que ele vem, da escola que se estabelece, é fundamental, é base para qualquer construção e planejamento de aula. Isso os autores dizem isso. Se entendemos que aprender é construir, não podemos deixar de considerar os múltiplos aspectos desta construção, dando continuidade ao que os professores estão falando. Pois se assim o fizermos, estaremos excluindo os aspectos do ser e supervalorizando os aspectos do currículo para este ou aquele ano, segmento ou estágio da divisão estabelecida pelo sistema educacional. Então, estar atento à relação vincular estabelecida entre professor e aluno é você sair dessa dinâmica perversa de estar supervalorizando o currículo ou uma estrutura curricular engessada posta nos conteúdos e não na vida concreta do aluno. Vejam, o currículo ele é para muito mais do que a estrutura amarrada e estática do conteúdo, né? A área curricular, ou a área dos estudos curriculares contemporâneos já mostram isso. Porém, o sistema educacional muitas vezes não o entende dessa forma.
Então, quando pensarmos em aula, quando pensarmos no ato pedagógico estabelecido e construído com esse aluno, temos que trazermos essa nova forma de, não é uma nova forma de ver, mas essa forma específica de ver o currículo para além daquela estrutura, aquela grade, aquela organização concreta que muitas vezes tanto o sistema educacional quanto a escola e até a família do aluno exige ou acha que realmente é o papel educativo da escola ou dos processos formais de ensino. Somente isso, né? Com isso, eu não estou falando que o conteúdo seja importante. Aliás, o conteúdo, como eu sempre falo, é a desculpa que a gente tem para poder se encontrar com o outro. Mas saber lidar e organizar esse conteúdo de maneira sólida e de sentido, de aspecto socioafetivo com esse aluno, é uma tarefa importante deixada para nós, né? Então, continuando na página número 82, os professores, os autores vão dizer: a aula, a nosso ver, é o centro do processo pedagógico, momento organizado para a ocorrência da aprendizagem do aluno, por meio das atividades de ensino. Se trata de organizar os espaços e os tempos. A aula, como um ato pedagógico, precisa ser planejada e pensada para a ocorrência do processo de ensino-aprendizagem, de forma a desenvolver nos alunos as condições para continuar a aprender mesmo fora do ambiente escolar, com autonomia e reflexão, como seres aprendentes que adquirem certas habilidades de organização do pensamento e da ação, as quais os preparam para continuar aprendendo sempre. Vejam, que interessante isso. Ou seja, a aula ela é apenas o lugar onde eu vou dar condições, meios, eu vou contribuir para que esse aluno continue aprendendo sem a minha presença. Para que esse aluno possa continuar aprendendo mesmo quando acabar a aula. Então, não é a aula que vai fazer, o planejamento da aula que vai fazer o aluno aprender e o ensino e a aprendizagem terminam e começam lá. Não, a aula não é algo que deve se fechar, a aula é algo que deve abrir. E ao abrir, faz com que o sujeito seja autônomo para se transformar em um ser aprendente, que é uma palavra que eles colocam que eu gosto muito. O que é o ser aprendente? É o ser que é capaz de utilizar determinadas habilidades de organização, de pensamento e de ação para poder continuar aprendendo mesmo quando o professor não existir, quando ele estiver fora do ambiente escolar. Então, isso é importantíssimo termos dentro desse processo, quando pensarmos em construirmos nossos espaços de aula, ok? Então, vou continuar lendo o texto. No parágrafo seguinte, os autores vão dizer, dentro dessa mesma página 82, alunos, tendo a oportunidade efetiva de aprender, uma vez tendo as mediações humanas apropriadas e os recursos necessários, é o aferidor principal da qualidade de educação. Veja, o aluno ele é o aferidor da qualidade de educação. As escolas, às vezes, elas colocam o peso no professor e, na verdade, é o aluno. E não é a prova, não é a avaliação que o aluno faz que deve ser o aferidor. É como esse aluno é capaz de demonstrar as habilidades e competências que ele desenvolveu dentro dos processos educativos. A avaliação, como nós vamos ver em algum outro momento, ela é apenas, a avaliação ela não é apenas somativa, ela é diagnóstica, ela é formativa. E a escola, muitas vezes, sistemas educacionais, as provas, SAEBs, Provea Brasil, só quer ver o número. E não é o número que é o aferidor da qualidade de educação. Né? Isso é um processo herdado do capitalismo e do sistema mercadológico no qual as escolas também foram colocadas à prova ou foram colocadas como lugares para serem vivenciados. Isso é horrível. O aferidor é o aluno, mas não é o aluno que faz a prova e diz que tirou 4, 5, 10 ou 8 ou 9. É o aluno que demonstra, na hora em que está organizando uma atividade, que ele é capaz de manipular habilidades da ação e do pensamento que fazem com que ele possa continuar no seu processo de desenvolvimento humano. É isso que deve ser aferido, é isso que deve ser avaliado. Enquanto as escolas não pensam nisso, enquanto o próprio sistema educacional brasileiro não pensa nisso, no seu grosso, no grosso do processo educativo. Então, veja, né,
A aula tem que ser pensada a partir desse processo. Vou dar continuidade ao que os professores escreveram, né? Bom, é, não é possível desenvolver uma educação de qualidade se a aula não for pensada e planejada com a mesma qualidade que se espera atingir. Esse planejamento, repetimos, não se limita a encher a sala de aula de aparatos, lousas digitais ou outras tecnologias avançadas. Antes de mais nada, a aula deve ser planejada de forma a produzir aprendizagem significativa nos alunos. Toda educação, para ser eficaz, precisa ter sentido para o aluno, particularmente a educação formal. Esse sentido está vinculado com a sensação de bem-estar, pois, se assim for, o aluno colocar-se-á em prontidões de sempre querer saber mais, ir além do que lhes é transmitido, e de maneira direta, que, aliás, é o propósito de toda boa educação. Então, vejam, quando ele está falando de bem-estar aqui, ele não está falando de felicidade. Então, a gente fica achando que o bem-estar aqui é aquilo que a gente vê na televisão, falar bem-estar é ficar feliz. Não, não é ficar feliz. É ele ser capaz de estar ajustado de forma a ver a realidade, compreender essa realidade e se mover dentro da realidade. Porque vejam, quando nós não conhecemos algo, nós somos vítimas, prisioneiros dessa realidade. Mas quando nós conhecemos a realidade, nós podemos, no mínimo, se defender dela. Ou escolher se eu quero viver essa realidade tal qual ela se apresenta. É isso que está se chamando de bem-estar. Num princípio não tão simples de estar ou não feliz, estar ou não contente, mas eu sou capaz de me desenvolver e de me organizar e me reorganizar diante dos desafios que essa vida coloca. Né? Eu sei utilizar os conteúdos que são os conteúdos da patrimônio cultural, como matemática, língua portuguesa, ciências biológicas, ciências naturais, ciências sociais, né? De forma a pensar e repensar a minha existência no mundo, porque é para isso que servem os conteúdos. Pensar a minha existência e a existência do meu grupo social no mundo. Não é o somatório da quantidade de provas e memórias e conteúdos que o sistema educacional formal vive insistindo, né? Quando eu falo isso, não estou pensando de maneira generalizada, mas com certeza de maneira prioritária, porque muitas vezes é o que nós vemos quando pensamos em escola ou o que vemos nas escolas nos quais se encontram nossos filhos, netos, primos, sobrinhos, né? E que se vemos escutando os colegas e o entorno no qual nós nos encontramos. Né? O propósito de toda boa educação é o desejo de querer saber cada vez mais. Essa frase é muito importante para nós quando pensamos nessa aula como um ato pedagógico. Né? Então, os professores, na página número 83, eles falam em um determinado parágrafo, né? Planejar a aula é muito mais do que um mero preenchimento de formulários de planos de ensino, seguir aspectos burocráticos para atender às demandas dos coordenadores e diretores. Planejar significa levar em conta a vida na sala de aula e preparar situações que permitam que a vida se faça no ambiente escolar, facilitando assim o aprender do aluno e a retomada de estratégias e metodologias com vistas ao progresso das relações travadas no ambiente escolar, tanto as cognitivas quanto as emocionais, que muitas vezes são deixadas de lado, relegadas ao esquecimento por não estarem ligadas ao aspecto quantitativo valorizado pela escola. Então, vejam que interessante, o planejar não é para atender algo para aquilo que vai acontecer depois da escola, mas o planejar é para aquilo que já está acontecendo na vida da sala de aula, que é um termo que eu realmente luto muito contra quando a gente fala assim, a escola prepara para a vida. Não, a escola não prepara para a vida. A escola já é a vida desse aluno. Então, o que acontece na sala de aula já é a vida dele. Ele não está se preparando para algo no futuro. Ele já está vivendo. Ele já está vivendo o devir, aquilo que há de ser, dentro desse momento presente. Então, é isso que os professores estão falando nesse texto. Né? E para isso é necessário levar em consideração o ambiente escolar, a vida cognitiva do aluno, as questões emocionais que esse ambiente escolar proporciona ou não para esse aluno, juntamente com os conteúdos que eu estou manejando, manipulando no meu processo educativo.
né? Então, não é um espaço apenas burocrático de preenchimento de folhas, mas é algo que vai contribuir, e aí eu posso fazer a relação entre didática e psicologia do desenvolvimento, contribuir para que o sujeito não se torne humano, mas para que ele possa se desenvolver e construir e se reconstruir, e pensar e se repensar como ser humano. Né? E um ser humano que está em constante processo de aprendizagem, como as políticas públicas já dizem, por exemplo, a LDB 93, 94, 96, no inciso 13º do artigo 3º, né, do artigo 3, em que a aprendizagem se faz ao longo da vida, né, e que não termina no ambiente escolar. Ao contrário, o ambiente escolar é um dos, como eu gosto sempre de dizer, baseado na Constituição Federal, apenas um terço do processo educativo que nós passamos, né? E que às vezes supervalorizamos esse processo educativo em detrimento a outros. Mas isso é uma outra história para outro pôr do sol. Vamos continuar a nossa leitura nesse processo. Então, eu acho que vamos parando por aqui. Eu vou terminar esse vídeo e aí eu vou começar o próximo vídeo com a outra parte do texto que é fundamental para a gente dar continuidade ao nosso pensamento. Mas vejam, recuperando alguns elementos. A aula como ato pedagógico, ela não é o conteúdo. A aula é a capacidade que eu tenho de me relacionar com o ser humano, de estabelecer vínculos e vínculos importantes para que esse ser humano ele possa se desenvolver. O planejar não é o planejar para algo futuro, não é planejar uma aula pensando que no futuro o aluno irá usar esse conteúdo. Ele já está usando esse conteúdo. A escola não prepara para a vida, a escola é a vida do aluno. E ao momento em que ele descobre que essa vida pode ser reorganizada, repensada, reconstruída, redimensionada com os conteúdos que são ensinados no ambiente formal, esse aluno ele passa a ser um ser aprendente, que é isso que os professores falam. O ser aprendente que é autônomo. E ao ser autônomo pode ser também um pouco responsável e dono da sua própria vida, capaz de pensar aquilo que ele está vendo e a realidade do seu grupo social, né, de maneira a se projetar para o futuro. Não é a escola que projeta o aluno ao futuro. A escola deve dar elementos, habilidades, competências, recursos para que esse aluno possa se projetar para o futuro. Então a escola ela é importante, a aula ela é fundamental, ela é o ato pedagógico em si, mas ela em si não encerra todo o processo. Ela abre o processo para que o aluno viva a realidade tal qual ela deve ser vivida dentro do seu contexto. É isso. Tome esse pedaço desse texto que a gente está fazendo nessa primeira videoaula e depois, aí sim, que você relê o texto, ouvir o que eu estou falando, depois de ouvir o que eu estou falando, nós vamos para a segunda parte, para a nossa segunda videoaula, dando continuidade, né, a esse ato pedagógico da aula, né, com o ato pedagógico em si da aula, no espaço da preparação da aula como parte da nossa prática docente. É isso, me aguardem, eu volto, tá bom? Até mais, tchau, tchau.